Fala pessoal da internet, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas Soares e sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Instruídos na Verdade. Dando continuidade a um assunto que a gente entrou no vídeo passado sobre o arrebatamento da igreja. Então esse é o segundo vídeo, o arrebatamento parte 2. Eu sei que esse é um assunto que poucas pessoas hoje gostam de falar. Aliás, bem poucas pessoas gostam de falar, arrebatamento. Já é algo que já não é muito pregado, as pessoas não creem muito. Se criou muita coisa em torno desse assunto. Uns creem que irá acontecer, outros creem que já está acontecendo para muitas pessoas, já que muitos estão morrendo, certo? Então, traduzem a ideia de que Cristo voltou para essas pessoas. Outros já não creem em arrebatamento, que os crentes não vão para o céu com Cristo. Então, muita coisa hoje se criou em torno desse assunto. E é preciso que a gente busque na palavra de Deus respostas acerca desse assunto. É por isso que eu resolvi fazer alguns vídeos acerca desse assunto, o arrebatamento, para que a gente entenda de fato o que é, como acontecerá, como se preparar para este evento de um momento, que é o arrebatamento. E no vídeo passado eu falei a respeito disso. Falei a respeito de que muitos tentam determinar quando acontecerá o arrebatamento. Muitos tentam falar que está próximo, está próximo, está próximo, usando algumas passagens que se referem a outras coisas. E, na verdade, o arrebatamento, ele não existe sinal para ele descrito na Bíblia. E que, de fato, ele próprio é um sinal que aponta para a segunda vinda de Cristo, já que, acontecendo o arrebatamento, como eu li lá para todos vocês na segunda carta de Tessalonicenses, do capítulo 2, acontecendo o arrebatamento, surge o anticristo. O anticristo é um sinal que aponta para a segunda vinda de Cristo. Aparecendo o anticristo, então virá Cristo que destruirá o anticristo. Logo, o arrebatamento, o surgimento do anticristo são sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo. Então, muita coisa se criou ao redor desse tema e muitos falando que o arrebatamento simplesmente não acontecerá ou já aconteceu. Então, devemos ter em mente o seguinte, que o arrebatamento é real, ele irá acontecer, ele não nos pegará de surpresa porque os crentes estarão preparados para ser arrebatados. Um crente ele precisa ter isso, crer no arrebatamento, crer que ele ocorrerá, acontecerá de fato e, mediante isso, estar preparado. O arrebatamento não pegará os crentes de surpresa, como é o caso da segunda vinda de Cristo, que pegará os homens quando eles menos estiverem esperando. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco acerca do que Paulo diz sobre o arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, que é o arrebatamento da igreja e dos santos do Antigo Testamento. Paulo, nessa passagem, ele nos esclarece acerca de alguns assuntos, que são a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Como de fato ocorrerá cada coisa, a ressurreição dos mortos e a nossa subida com eles para encontrar com Cristo nos ares. O texto é em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer mediante Jesus os que com ele dormem. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecermos vivos para a vinda do Senhor, não segunda vinda, e sim arrebatamento, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Antes de mais nada, entenda uma coisa. Quando o texto se tratar acerca do arrebatamento, falar vinda do Senhor, não é segunda vinda, e sim arrebatamento. E quando o texto tratar de vinda do Senhor concernente à sua segunda vinda, aí sim é sobre a segunda vinda de Cristo. Cada texto ele se refere a um assunto específico. Aqui Paulo está falando da vinda do Senhor para o arrebatamento. E acontecerá onde? Nos ares. Cristo não pisará nessa terra. Pois bem, Paulo escreve à igreja tratando inicialmente de um assunto que estava tomando conta no meio deles, que é a questão da ressurreição dos mortos. Paulo ele começa explicando que é preciso ter esperança na ressurreição dos mortos, os mortos em Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que já não têm esperança. Muitos já não tinham esperança na ressurreição dos mortos. É o que acontece muito nos dias de hoje. A ressurreição para muitas pessoas já não é algo a ser esperado. Porém, para o crente, ele sabe que Cristo ressuscitou e mediante Jesus Cristo, Deus ressuscitará os homens. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer mediante Jesus os que com ele dormem. A morte de Jesus é a segurança da salvação para todo aquele que crê. Mateus 26, 28. Então, a morte de Cristo é a segurança de salvação para aquele que crê que Cristo morreu para que fôssemos salvos. Porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E a ressurreição de Jesus Cristo é a segurança da ressurreição para os homens, como é descrito aqui no versículo 14. Jesus morreu e ressuscitou. Assim, Deus também tornará a trazer mediante Jesus Cristo os que com ele dormem. Então, o crente ele precisa ter a certeza da ressurreição em Cristo, assim como também ele tem a certeza da sua salvação por causa da morte de Cristo. Um crente crê na morte de Cristo para a salvação, então o crente também crê que Cristo morreu e ressuscitou, e os homens também ressuscitarão, serão ressuscitados por Deus mediante Jesus Cristo. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, porque nós, os que permanecermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqueles que estiverem vivos não serão arrebatados antes dos que dormem. Ou seja, Paulo aqui ele esclarece uma coisa: os que estão vivos de maneira nenhuma serão arrebatados antes dos que dormem. Quem são esses que dormem aqui? Quando Paulo cita dorme, significa os corpos que estão mortos. A alma do homem não morre, a alma é imortal. Uma das passagens que eu gosto de utilizar para esclarecer esse assunto é a passagem do rico e do Lázaro, onde as almas daqueles dois homens, após a morte de seus corpos físicos, elas permaneceram conscientes de todas as coisas, lembravam-se de todas as coisas e estavam conscientes e sabiam o que estava acontecendo com elas, aonde eles estavam. Um estava no lugar de tormento e outro estava no seio de Abraão. Quando um crente morre, o seu corpo físico volta ao pó e a sua alma vai para o céu, junto de Deus, aguardar a ressurreição dos seus corpos. É isso que a Bíblia ensina. Então, de maneira nenhuma, nós, os que estivermos vivos, quando esse evento acontecer, de maneira nenhuma seremos arrebatados antes. Primeiro, todos os que morreram em Cristo descerão com ele nos ares, para se unir com seus corpos que ressuscitarão. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a ordem. Os mortos em Cristo ressuscitam, eles descem, suas almas descem com Cristo nos ares,
seus corpos ressuscitam e se unem às suas almas, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntos com eles. Nós, os vivos, junto com os que morreram e ressuscitaram, seremos arrebatados, todos juntos, nas nuvens, para ao encontro do Senhor nos ares. Então, essa é a ordem. Os mortos ressuscitam, e nós, os vivos, os que estivermos vivos, juntamente com eles, nos uniremos e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, nos uniremos ao Senhor, todos juntos, nos céus, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, veja bem, é descrita uma ordem da maneira como os eventos acontecerão. Primeiro, os mortos ressuscitarão. Segundo, nós nos uniremos aos ressuscitados e subiremos aos ares, e nos ares nos encontraremos com o Senhor e vamos para os céus. Essa é a ordem correta. Por isso, de maneira nenhuma, os que estão vivos precederão os que já morreram, já que eles ressuscitarão primeiro. Quando o arrebatamento começar a acontecer, eles ressuscitarão primeiro, nós nos uniremos a eles e subiremos todos juntos. Então os mortos em Cristo, eles não ficarão aqui, eles serão ressuscitados. Então, mais uma vez, Paulo diz, creia na ressurreição, os mortos ressuscitarão. Quem são esses mortos em Cristo? Quem viu o vídeo, quando eu falei a respeito dos 24 anciãos, eu expliquei que há 4 grupos de homens que serão arrebatados. Esses mortos em Cristo aqui, eles englobam os mortos desde Abel, os santos do Antigo Testamento, e os mortos da Igreja de Cristo no Novo Testamento. Então, todos esses santos, os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, que é a Igreja de Cristo que morreram, ressuscitarão. E a igreja que estiver viva, juntamente com esses mortos, subirão. Então, esses são os primeiros 2 grupos de homens que serão arrebatados aqui. Então, essa explicação, Paulo, ele, por meio da carta, venha fortalecer o ânimo da igreja, a fim de que eles firmem a sua fé na ressurreição desses mortos, assim como Cristo ressuscitou, esses também ressuscitarão, e na sua união com Cristo, no arrebatamento, nos ares. Um crente, ele precisa estabelecer sua fé nisso, de que o arrebatamento é real, os mortos ressuscitarão, o arrebatamento acontecerá, participaremos do arrebatamento, não seremos pegos de surpresa durante o arrebatamento, porque cremos no arrebatamento. A nossa fé está firmada nisso, é uma promessa de Deus. Algumas coisas a respeito do arrebatamento que a gente tira aqui, dessa passagem em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. É um evento de um momento, como eu havia dito no primeiro vídeo, acontecerá a qualquer momento. Ele poderia ter acontecido no passado, ele pode acontecer no futuro, pode acontecer nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. É um evento de um momento, não é um sinal apontando para ele. E ele próprio é um sinal que aponta para a segunda vinda de Cristo. O Senhor descerá do céu com um alarido. O alarido é uma voz de comando, assim como foi aquela voz de comando para a ressurreição de Lázaro. Jesus disse a Lázaro, saia para fora. E assim, por meio do alarido, Jesus dará uma voz de comando para que os mortos ressuscitem. Então, ele descerá com agitação, um alarido. Depois se ouvirá a voz de um arcanjo e a trombeta de Deus. Agora, cuidado para não confundir com as trombetas do Apocalipse. Estas acontecerão depois do arrebatamento. Como eu já expliquei no estudo bíblico, acontece o arrebatamento, acontece o início dos 7 selos, e o anticristo aparece exatamente aqui no primeiro selo, quando ele vem vencendo e para vencer. E essa trombeta acontece depois disso. Então, elas não têm nada a ver com essa trombeta aqui de Deus. Aquelas são trombetas de juízo, e esta daqui é uma trombeta de bênção, na qual Jesus vem buscar os seus santos. Uma coisa interessante é que o som dessa trombeta ele será tão intenso e terrível
como foi no Monte Sinai. Quando começou a tocar-se a trombeta de Deus, ela tocou, o barulho foi aumentando tanto a ponto de céus e terra tremerem. Então essa trombeta será com som intenso e terrível, como foi naquele dia do Monte Sinai. Então essa é a trombeta de Deus. Cristo vem com um alarido, dizendo para que os mortos ressuscitem, ouve-se a voz de um arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então essa é a ordem dos eventos do arrebatamento. Então assim ocorrerá o arrebatamento. E Paulo, ele exorta no final a consolar-nos uns aos outros acerca dessa profecia. Por isso eu digo a você, o arrebatamento é real. Prepare-se. Creia na palavra de Deus. Creia que Jesus ressuscitará os mortos em Cristo. Creia que seremos transformados e juntos subiremos com eles ao encontro do Senhor nos ares. E esteja preparado. Eu espero que todos vocês possam deixar no coração de vocês a fé, tomar conta, à medida que vocês estudem a palavra de Deus, para que creiam nas promessas de Deus. Cristo, ele virá para nos levar desta terra. Então fortaleça sua fé a cada dia na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Procure sempre a verdade na palavra de Deus. Eu vejo que muitos tentam explicar a palavra de Deus de todas as formas possíveis, mas poucos são os que se atêm à verdade que a Bíblia diz e passam isso às outras pessoas. É o que eu procuro fazer nesses vídeos. Nada do que eu trago aqui é sem antes eu ter estudado, porque o pouco que eu sei eu procuro passar. Então façam o mesmo. Esse é um assunto que ele precisa ser falado dentro das igrejas, precisa ser falado nas pregações dos pregadores, precisa ser cantado nas músicas dos cantores. Não se entristeçam como haviam muitos que estavam entristecidos naquele tempo, e hoje há também. Muitos já não creem, muitos já falam Jesus já voltou para muitos, por considerarem que os mortos, aqueles que morreram, Jesus já voltou para eles. Não, Jesus não voltou para eles. Eles estão com Cristo, voltarão com Cristo e subirão novamente com Cristo em seus corpos que ressuscitarão. Porque quando morrem, vão para o céu, aguardando isso. Porque morreram nessa esperança, na esperança da ressurreição dos seus corpos. Por isso, aqueles que morreram, Cristo não voltou para eles. Eles foram para onde está Cristo. Cristo está no céu agora. Então eles vão para junto de Cristo, aguardando a ressurreição dos corpos. Quando Cristo descer para buscar os santos no arrebatamento, eles descerão com ele, suas almas, se unirão aos seus corpos e, renovados, incorruptíveis, subirão com Cristo novamente para os céus. Estarão lá até a segunda vinda de Cristo. Então, creia nessa promessa, pregue essa promessa, consolem uns aos outros com essa promessa. O arrebatamento acontecerá. Você está preparado? Então prepare-se, se não estiver. Se está preparado, persevere até o fim. E lembre-se, se nós dormimos antes do arrebatamento acontecer, creia, os nossos corpos serão ressuscitados e nos uniremos aos que estiverem vivos, porque não sabemos quando acontecerá o arrebatamento, mas sabemos que ele irá acontecer. Se morrermos, morremos na esperança de que ressuscitaremos, nos uniremos aos vivos e subiremos com Cristo para os céus. Certo, pessoal? Então, fique firme nessa promessa. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ser cada vez mais instruído na palavra de Deus. Procure todos os dias, com oração, perseverança, estudando sempre a palavra de Deus, e esteja preparado para esse dia. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!